Deixa eu te perguntar uma coisa que a maioria das pessoas tem medo de responder com sinceridade. Você está no caminho de Deus? Ou você está no seu próprio caminho, mas com o nome de Deus colado nele? Porque ir à igreja aos domingos não significa automaticamente que você está caminhando por onde ele está te guiando. Postar versículos no Instagram não significa que você está vivendo a palavra. Acreditar em Deus e seguir a Deus são duas coisas muito diferentes. Jesus disse em Mateus 7 que o caminho que leva à vida é estreito, e são poucos os que o encontram. Não são a maioria, não são muitos, são poucos. E isso deveria nos fazer parar e refletir profundamente. Porque significa que existem pessoas sinceras, cheias de boas intenções, caminhando por uma estrada que acreditam estar certa, mas que as leva para um lugar onde nunca planejaram chegar. Então, como você sabe, de verdade? Como você sabe se está realmente em sintonia com o Espírito Santo e não apenas andando em círculos, movido pelas suas próprias emoções e pelas coisas que você prefere? É sobre isso que vamos falar hoje. 8 sinais específicos de que você está no caminho de Deus. Alguns deles vão te surpreender. Alguns deles vão doer. Alguns vão esticar a sua fé de um jeito que vai parecer mais que você está quebrando do que sendo construído. Mas todos eles vão te aproximar da verdade. Fique comigo até o final, preste atenção em todos os 8. Porque, ao fim, você saberá se está verdadeiramente seguindo a Deus ou simplesmente seguindo o seu coração enganoso. O caminho estreito nem sempre é o caminho confortável. Nem sempre é o caminho popular. Mas é o único que leva à vida. E se você estiver nele, haverá sinais. Nem sempre barulhentos, nem sempre óbvios, mas inegáveis, assim que você souber o que procurar. Aqui estão eles. Sinal número 1. Você está sendo podado, e isso dói. Ninguém gosta de falar sobre essa parte. Mas se você está no caminho de Deus, uma coisa que você pode esperar é dor. Não um sofrimento aleatório. Não uma dificuldade sem sentido. Mas uma dor cirúrgica, totalmente intencional. Jesus disse em João 15:2 que todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Pense com muito cuidado sobre o que isso significa. Deus não poda galhos mortos. Ele poda aqueles que já estão produzindo. Porque ele não se contenta com o bom o suficiente. Ele quer mais frutos, mais entrega, mais de Cristo visível na sua vida e menos de tudo aquilo que não reflete a imagem dele. Mas a poda parece uma perda, parece confusão. Você sente como se dissesse: Deus, por que o Senhor está tirando isso de mim, se eu achava que era bom? Aquele relacionamento que desmoronou, aquele projeto que afundou, mesmo depois de você ter orado tanto, jejuado por ele. Aquela porta que se fechou de repente, sem nenhuma explicação. Talvez não tenha sido um fracasso. Talvez tenha sido a mão de Deus removendo aquilo que estava silenciosamente bloqueando o seu crescimento, porque aqui está a verdade que a maioria de nós resiste em aceitar. Nós nos agarramos a coisas que Deus está tentando cortar. Nós nos apegamos ao conforto, à nossa identidade carnal, ao pecado de estimação. E quando ele vem com a tesoura de poda, nós gritamos, achando que estamos sendo atacados pelo inimigo. Mas você não está sob ataque. Você está em obras. O caminho de Deus sempre começa com a lâmina antes de trazer a bênção. Se você está sentindo a dor da poda neste momento, esse pode ser o primeiro sinal de que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Sinal número 2. Você está perdendo amigos e ganhando discernimento. Quando você começa, de verdade, a caminhar com Deus, o seu círculo de amizades não vai continuar o mesmo. Pessoas vão se afastar. Pessoas vão começar a se sentir desconfortáveis perto de você. Pessoas que você esperava que ficassem para sempre vão desaparecer aos poucos. E nem sempre é porque elas não gostam de você. É porque a luz que está em você confronta algo dentro delas que elas ainda não estão prontas para encarar.
Jesus disse em Lucas 12 que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. Essa não é a versão que o pessoal gosta de pregar nos cultos de domingo, mas é a verdade. Quando você pisa no caminho de Deus, um chacoalhão divino começa nos seus relacionamentos. Amizades construídas na base da fofoca e da maledicência desmoronam. Conexões enraizadas no pecado e nas facilidades do mundo se rompem. Aquelas pessoas que achavam o máximo quando você era morno, agora se sentem incomodadas com o seu fogo. E, no começo, isso machuca. Você se sente incompreendido. Você se pergunta se fez alguma coisa errada, se falou algo que não devia. Mas você não fez nada de errado. Você fez a coisa certa. Você escolheu a verdade. E a verdade não apenas te liberta, ela ofende aqueles que não estão preparados para ela. Algumas pessoas só conseguem caminhar ao seu lado enquanto você está fazendo concessões, aceitando qualquer coisa. No momento em que você entra em obediência, elas se dispersam. Não corra atrás delas. Não diminua o seu chamado só para agradar a multidão, porque Deus está esvaziando a sala para enchê-la com as pessoas certas. Pessoas que afiam o seu espírito. Pessoas que te empurram para mais perto de Jesus, em vez de te puxar de volta para o mundo. Se você está perdendo certos relacionamentos agora, isso não é um retrocesso. Pode ser o sinal mais claro de que você, finalmente, está andando para frente. Sinal número 3. Os seus desejos começaram a mudar. Você já não quer mais as mesmas coisas que queria antes. E isso não é só porque você amadureceu ou porque seus interesses mudaram. Isso é muito mais profundo. Isso é o Espírito Santo refazendo a sua fiação por dentro. O Salmo 37, contra 4 diz: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse versículo tem sido lido do jeito errado por anos nas igrejas. As pessoas acham que significa: se eu for pro culto, pagar meu dízimo e der uma de santo, Deus vai me dar aquele carro, aquela casa, aquilo que eu já quero. Mas não é isso que o texto diz. Significa que, quando você verdadeiramente se alegra em Deus, Ele não apenas concede os seus desejos, Ele os transforma. Ele te dá os desejos dele. De repente, você não está mais correndo atrás de fama ou likes. Você tem sede de pureza. Você não está mais obcecado em vencer na vida e ser bem-sucedido aos olhos do mundo. Você está desesperado por obediência. Você não tem mais fome da aprovação dos homens. Você está faminto pela presença dele. Isso não é natural. Isso é sobrenatural. E quando você está no caminho de Deus, todo o seu apetite muda. Você perde o gosto pelas coisas que antes te faziam correr atrás. Você sente um incômodo santo, um aperto no peito, em ambientes onde antes você deitava e rolava. Suas metas mudam. Suas orações mudam. A sua própria definição do que é ser abençoado começa a ficar completamente diferente. As pessoas ao seu redor, lá do seu trabalho, da sua família, podem até dizer que você mudou, que você ficou radical demais, que perdeu a graça, que virou crente chato. Mas, se os seus desejos estão mudando para coisas que alimentam a sua alma em vez do seu ego, isso não é estranho. Isso é prova. Prova de que você está no caminho que conduz à vida. Sinal número 4. Você está caminhando em paz, não em perfeição. O caminho de Deus não é perfeito aos olhos humanos, mas a paz dele é real. Estar no caminho certo não significa que o dinheiro pro boleto e pro Pix vai sempre cair na conta em dia. Não significa que toda oração que você faz de joelhos dobrados vai ser respondida do jeitinho que você imaginou. Não significa que as pessoas que você ama nunca vão te deixar. Mas quer saber o que realmente significa? Significa que você tem paz, mesmo quando nada ao seu redor faz o menor sentido. Filipenses 4:7 descreve isso como a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso quer dizer que as pessoas à sua volta vão olhar para você e não vão conseguir explicar. Você está atravessando o vale, o mar está revolto e você não está afundando. Você está lidando com perdas pesadas e não está perdendo a cabeça. Tem pressão vindo de todos os lados, no emprego, em casa, mas existe uma calmaria dentro de você
que não tem explicação lógica. Por quê? Porque a paz de Deus não se baseia nas circunstâncias. Ela se baseia na conexão. O mundo oferece alívios passageiros, uma calma superficial, distrações, seja na tela do celular, seja nas festas, que anestesiam a dor por um tempinho. Mas a paz de Deus te guarda. Ela é a sua âncora. Ela sussurra no seu ouvido: eu estou com você, mesmo quando o mundo inteiro grita. Desiste de uma vez. E aqui vai um alerta muito sério. O inimigo vai usar as suas lutas para fazer você duvidar do seu caminho. Ele vai sussurrar: se você realmente estivesse andando com Deus, por que a sua vida estaria tão difícil assim? Mas Jesus nunca nos prometeu uma vida perfeita e livre de problemas. Ele nos prometeu a sua presença. Ele disse em João 16 que no mundo teríamos aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se tudo ao seu redor está tremendo, mas o seu espírito continua firme e enraizado, isso não é fraqueza. Isso é um sinal de que você não está caminhando sozinho. Os primeiros 4 sinais falam sobre o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você, mas os próximos 4 vão ainda mais fundo. Eles falam sobre como você reage, como você escuta, como você cresce e, no fim das contas, o que a sua vida está, de fato, produzindo. Esses são os sinais que separam aqueles que realmente andam com Deus daqueles que apenas andam por perto, pegando uma carona na fé alheia. Sinal número 5. Você é constantemente confrontado pelo pecado e você reage. Deixa eu falar isso de forma bem clara. Se você consegue viver no pecado, mentir, enganar, trair e não sentir absolutamente nada, você não está no caminho de Deus. Isso não é julgamento meu. Isso é Bíblia. Porque um dos sinais mais evidentes de que o Espírito Santo está ativo na sua vida é a convicção, o constrangimento pelo pecado. João 16:8 diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convicção de pecado não é Deus te rejeitando. Convicção não é uma vergonha criada para te esmagar no pó. Convicção é a prova de que Deus te ama demais para te deixar do mesmo jeito que te encontrou. É a mão dele no seu ombro dizendo: meu filho, essa não é mais a sua identidade. Quando você está verdadeiramente no caminho dele, você começa a reparar em coisas pelas quais antes passava batido, sem nem piscar. Você fala atravessado com alguém e, na mesma hora, o coração pesa. Você senta para assistir aquela série na TV cheia de malícia e violência e não consegue mais achar graça como achava antes. Você é injusto com um irmão, com o cônjuge, e você não consegue dormir em paz enquanto não for lá e consertar a situação. Isso não é culpa só por sentir culpa. Isso é crescimento. O seu coração está sensível. O seu espírito está vivo. Deus continua falando e você continua ouvindo. Mas aqui está a parte crucial. Não basta apenas se sentir mal e constrangido. O que importa é o que você faz com isso. Arrependimento não é dizer: puxa, vacilei. É dizer: eu não faço mais isso. Não é só remorso de ter sido pego. É alinhamento genuíno com a vontade de Deus. E quanto mais rápido você reage a esse aperto do espírito, mais claramente você ouve a voz dele. Quanto mais você ignora, mais baixa essa voz fica, até que um dia você estará andando na escuridão, crente de que está na luz. Se Deus ainda consegue mexer com você, se o seu coração ainda se despedaça quando você peca contra ele, se você ainda clama: muda meu coração, Senhor, em vez de: eu sou assim mesmo, Deus me aceita do meu jeito, isso não é fraqueza. É a prova concreta de que você pertence a ele. Sinal número 6. Você está vendo confirmações nas pequenas coisas. Deus não fala só com voz de trovão, rasgando os céus. Muitas vezes, ele fala nos detalhes, num padrão que se repete. Quando você está no caminho dele, você vai começar a notar coisas que não dá para explicar como mera coincidência.
É um versículo que cai no seu coração no exato segundo em que você mais precisava daquela palavra. É uma pregação no domingo à noite, onde o pastor fala, palavra por palavra, aquilo que você chorou no seu quarto, de portas fechadas, na noite anterior. É um amigo te mandando uma mensagem no WhatsApp, do nada, com o mesmo texto bíblico que você estava meditando em segredo. O Salmo 37:23 diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Confirmados, ordenados. Não são passos aleatórios. Não é acaso ou destino. São ordenados. Isso significa que Deus não está apenas sentado num trono, assistindo ao filme da sua vida. Ele está ativamente dirigindo a cena. Cada desvio de rota, cada atraso no ônibus ou no voo, cada porta que bateram na sua cara, enquanto você chorava e não entendia o porquê. Não era rejeição da parte de Deus. Era Ele redirecionando os seus passos. Quanto mais perto de Deus você anda, mais sensível você fica a essas confirmações silenciosas. Você para de achar que tudo é sorte ou azar. Você começa a perceber que Deus esteve falando o tempo todo, através de um sonho, através de um tema que não sai da sua cabeça, através de um peso no coração para interceder por alguém, através de portas que se abrem sozinhas ou que trancam de vez. Mas a maioria das pessoas perde tudo isso porque estão distraídas demais com as telas, com os problemas, com o barulho do mundo. Elas ficam esperando um letreiro luminoso no céu, enquanto Deus está deixando migalhas de pão pelo caminho para guiá-las. Se você tem percebido esses sinais, se o seu espírito está ligando os pontos que o mundo lá fora não consegue enxergar, não ache que você está ficando louco. Você não está inventando coisas. Você está no caminho certo. E Deus está confirmando isso na linguagem que só o seu espírito consegue entender. Sinal número 7. Você está sendo esticado para muito além da sua zona de conforto. Deus não te salvou para te deixar confortável no banco da igreja. Ele te salvou para te tornar perigoso contra as portas do inferno. E um dos sinais mais claros de que você está caminhando por onde Ele manda é que você está sendo esticado. Esticado além das suas desculpas esfarrapadas. Esticado para além dos seus medos e inseguranças. Esticado para fora daquela vidinha pequena e previsível com a qual você tinha se conformado. Ele está te chamando para falar da palavra quando você preferia ficar quieto no seu canto. Ele está te chamando para perdoar e liberar aquela dívida, aquele ressentimento, quando a sua carne grita para você guardar mágoa. Ele está te chamando para dar um passo de fé e arriscar, quando todos os seus instintos humanos dizem: espera até ter o dinheiro na mão, espera a prova concreta. Você sente que não está pronto. Você sente que não tem qualificação, que não estudou o suficiente, que não tem o dom. Mas esse é exatamente o ponto. 2 Coríntios 12:9 diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus não fica esperando você se sentir um super-herói espiritual. Ele entra em cena quando você finalmente cai de joelhos e admite que, sozinho, não dá conta de nada. Moisés gaguejava. Gideão estava escondido no lagar, morrendo de medo. Pedro, o grande apóstolo, começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. E Deus usou poderosamente cada um deles. Porque, onde há conforto, não é preciso fé. Você não precisa de fé para continuar no seu emprego seguro e reclamar da vida. Você não precisa de fé para repetir o que você já fez a vida toda e sabe que funciona. Mas quando Deus te chama para fora do barco, para servir, para ofertar, para liderar uma célula, para obedecer a algo que você ainda nem entende direito, é aí que a verdadeira transformação acontece. Se você está desconfortável agora, se você está fazendo coisas que estão te exigindo demais, se você está pisando em lugares de autoridade espiritual que você nunca imaginou ocupar, isso não é um sinal de alerta vermelho para você parar. Isso é a confirmação. Deus está te fazendo crescer. Aguente firme. Deixe Ele te esticar. Sinal número 8. Você está produzindo frutos que permanecem. Este é o último sinal. E é ele que prova que todos os outros eram verdadeiros. A sua vida começa a dar frutos. E não estou falando de talentos exibidos num palco para arrancar aplausos e
améns da plateia. Não estou falando de popularidade conquistada por fazer um bom show. Estou falando de frutos reais, duradouros, frutos eternos, que glorificam a Deus e que genuinamente transformam a vida das pessoas à sua volta. Jesus disse, em João 15:8, que o Pai é glorificado nisto, que vocês deem muito fruto, e assim mostrem que são meus discípulos. Dar fruto não é opcional para o cristão. É a evidência, a certidão de nascimento espiritual. Gálatas 5 descreve qual é a cara desse fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as marcas registradas de alguém que está, de fato, caminhando lado a lado com Deus. E sabe o que diferencia o fruto espiritual de qualquer outra coisa que o mundo produz? Ele permanece. A empolgação passa. A motivação de uma palestra acaba na segunda-feira de manhã. A influência de quem vive de rede social morre junto com um aplicativo. Mas o fruto que cresce da intimidade genuína e de joelhos dobrados com Deus, esse sobrevive às piores tempestades. Ele se multiplica. Ele dura mais do que a sua própria vida nesta terra. Pode ser que você nunca pregue com um microfone na mão. Pode ser que você nunca escreva um livro ou seja famoso na internet. Mas se a sua vida, no dia a dia, está levando os seus filhos, os seus colegas, os seus vizinhos para mais perto de Cristo, se o seu caráter reflete a natureza do Senhor, se a sua obediência diária está plantando sementes em terrenos que você talvez nunca veja florescer, então você está trilhando o caminho certo. Verifique a raiz, olhe para os frutos, porque aquilo que o Espírito Santo faz crescer, nem o tempo, nem o inferno, ninguém pode arrancar. Você ouviu todos os 8 sinais. E talvez neste exato momento, o seu coração esteja queimando e você esteja percebendo algo que nunca tinha enxergado com tanta clareza. Deus esteve te guiando por cada uma dessas estações. Através da poda dolorosa. Através das amizades que precisaram acabar. Através das vontades do seu coração que mudaram radicalmente. Através daquela paz imensa que invadiu seu peito no meio do caos, sem explicação nenhuma. Através daquele peso de convicção pelo pecado que não te deixava dormir enquanto você não pedisse perdão. Através das pequenas confirmações diárias de que Ele está no controle de tudo. Através desse desconforto de estar sendo esticado além dos seus limites. Através dos frutos que, pela graça dele, você nem tinha notado que estavam brotando. Ele esteve com você, em cada passo do caminho. Mas agora, a pergunta que realmente importa, olhando no fundo da sua alma, é a seguinte: você vai continuar neste caminho, mesmo sabendo que vai lhe custar alguma coisa? Porque o caminho de Deus nem sempre será aplaudido pelos homens. Nem sempre será um mar de rosas. Muitas vezes, vai parecer a estrada mais solitária e poeirenta que você já caminhou na vida. Mas o caminho estreito nunca foi projetado para acomodar multidões. Ele foi projetado e traçado a sangue para aqueles que desejam a vida de verdade, a vida eterna. E tudo aquilo que só se alcança quando andamos em total submissão e sintonia com aquele que nos formou no ventre da nossa mãe. Antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta e peço que seja muito honesto. Qual desses 8 sinais está falando mais alto e mais direto com o momento que você está vivendo hoje? Deixe aqui nos comentários. Não é para os outros verem ou julgarem. É para você mesmo. Porque dar nome ao lugar onde você está agora é o primeiro passo para continuar caminhando para frente com clareza espiritual. Compartilhe essa mensagem com aquele irmão ou amigo que está perdido, se questionando se ainda está no caminho certo. Ele pode estar precisando ouvir isso muito mais do que você imagina. Inscreva-se aqui no canal para continuarmos edificando juntos, alicerçados na sabedoria da palavra. E guarde isso no seu coração. Os sinais estão todos aí, na sua frente. A voz do pastor está te chamando. Este é o caminho. Andai por ele.